É oficial, nasce um bicilíndrico em linha com uma defasagem de 135 graus entre os pistões, o que o faz um motor Ori Firing, ou seja, com combustões em tempos desiguais e quase um motor Big Bang. Esse é o novo motor da BMW F450 GS, que traz a configuração mais inovadora desde os bicilíndricos de 270 graus da Yamaha. Fala pessoal, motos e tal, nós precisamos conversar sobre o novo motor bicilíndrico 450 da BMW, pois ele vai contra toda a lógica que já conhecemos e estudamos aqui no canal. Seu comportamento é único, sua entrega de torque na roda é única e ao mesmo tempo, possuindo dois cilindros tem o mesmo som de um motor monocilíndrico. E você sabe o porquê disso? Antes, só quero lembrar a você de conferir os produtos para sua moto aí no comentário fixado. Inclusive, é época de promoção, então é uma oportunidade de adquirir pneus, escapes, lubrificantes, jaquetas e muito mais. Se você não lembra, o ciclo de motores 4 tempos ocorre em 2 voltas do virabrequim, ou seja, 720 graus de rotação, admissão, compressão, combustão e exaustão. Quando falamos em motores bicilíndricos em linha, muitas pessoas pensam que basta adicionar um cilindro junto com um pistão ao lado do outro, mas não se perguntam sobre como o segundo pistão deve se comportar em relação ao primeiro pistão. Antigamente, com poucos recursos na parte de ignição do motor, era comum o uso de bicilíndricos de 360 graus, onde o segundo pistão era defasado em 360 graus em relação ao primeiro pistão, tendo combustões em tempos iguais chamadas de even firing, com intervalos de 360 graus de rotação entre elas, o que trazia um ótimo preenchimento sonoro, que ficou muito conhecido nas motos britânicas, mas aqui no Brasil fez sua fama na CB450 e nas próprias BMW F800. Olha só. Essa configuração tem como uma característica uma entrega de torque agradável ao piloto, graças aos pulsos das combustões perfeitamente espaçados, mas com dois pistões subindo e descendo ao mesmo tempo, possui um péssimo balanço primário, precisando de uma boa estratégia com balanceiros, além de possuir um péssimo balanço secundário, vindo da velocidade desigual do pistão no ponto morto superior e inferior, característico pelo movimento das bielas. Com o avanço da tecnologia apareceram os bicilíndricos japoneses, trazendo a configuração de 180 graus, com os pistões se alternando, um subindo e outro descendo, e vice-versa, o que criou uma correção natural do balanço primário, mas em compensação gerou uma força de balanço parasita, um efeito gangorra, que também pode ser corrigido com um balanceiro. Essa configuração permitiu maior facilidade para o motor alcançar altas rotações, mesmo assim trazia forças de balanço secundário. A configuração de 180 graus possui combustões em tempos desiguais, chamado de Ori Firing. Primeiro, o cilindro 1 entra em combustão. 180 graus depois, em meia volta, o segundo cilindro entra em combustão. E somente após 540 graus, uma volta e meia, o ciclo se repete. Isso traz duas características. Como as combustões são muito próximas, ouvimos apenas o som de uma grande combustão, ou seja, temos um som próximo ao som de um motor monocilíndrico, com um pequeno grunhido em alta rotação. A outra característica desse motor é uma entrega de torque mais agressiva, crua, já que o motor possui uma volta e meia sem pulsos de combustões. Mas, dentre essas configurações, a Yamaha surgiu com os inovadores bicilíndricos de 270 graus, ou seja, o segundo cilindro está a 270 graus de volta defasado do primeiro cilindro. Então, nesse motor, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. 270 graus depois, o segundo cilindro entra em combustão. E 450 graus de rotação depois, o ciclo se repete. Combustões em tempos desiguais, que criam um som bem embaralhado. Coincidência ou não, essa é a mesma ordem de ignição de motores em V com 90 graus de inclinação. Nessa configuração não temos um balanço primário perfeito, mas isso pode ser compensado por balanceiros, mas graças a uma biela estar sempre a 90 graus em relação à outra, temos um cancelamento do balanço secundário. Isso permitiu que bicilíndricos de 270 graus conseguissem unir uma alta cilindrada com alta rotação, criando motores exóticos como o da MT-07. E isso acabou virando uma moda. Hoje temos inúmeros bicilíndricos de 270 graus.
Outras fabricantes tentaram inovar, como a KTM com seu motor LC8C com virabrequim de 285 graus para ter o mesmo som do motor V2 de 75 graus da sua irmã Super Duke. E também temos a Nuda 900 com seu motor bicilíndrico de 315 graus com foco em ter o mesmo som dos motores V2 Harley Davidson. Mas agora, a BMW surge com uma configuração totalmente exótica, um bicilíndrico de 135 graus, algo que vai totalmente contra a lógica de se buscar um balanço primário e secundário perfeito. Então, vamos entender como esse motor irá se comportar? Só não se esqueça de checar os produtos aí no comentário fixado. Esse também é um modo de você estar apoiando o canal. Nesse motor da BMW, o segundo pistão estará deslocado em 135 graus em relação ao primeiro pistão. Isso significa que a ordem de ignição é combustão a 0 graus no primeiro cilindro, então com apenas 135 graus de rotação, menos de meia volta o segundo cilindro entra em combustão. Então teremos 585 graus sem combustão, mais de uma volta e meia, e o ciclo se repete. Essas combustões são muito, mas muito próximas e soarão como uma só combustão, tendo um som de monocilíndrico, como é possível ver nos próprios vídeos de demonstração de áudio da BMW. Mas você acha mesmo que o foco dessa configuração de 135 graus é um som de monocilíndrico? É claro que não. Com esse movimento dos pistões não teremos nem um balanço primário e nem um secundário perfeito, e a BMW disse que esse motor terá só um balanceiro, com certeza corrigindo o balanço primário, já que ele é uma prioridade. Mas e o balanço secundário? Bom, claramente será melhor que o balanço secundário de um motor bicilíndrico de 180 graus. Já que as bielas estarão em um ângulo de 135 graus ou 225 graus quando a outra estiver em ponto morto superior ou ponto morto inferior, trazendo sozinho uma correção parcial do balanço secundário. Ou seja, estará entre os bicilíndricos de 180 graus e 270 graus, quando o assunto for o conforto, entre aspas. Mas tudo fica melhor quando paramos para olhar a entrega de torque na roda que esse motor trará. Pois com combustões tão próximas, os pulsos de torque na roda serão muito próximos e com grande intervalo para a recuperação da aderência do pneu, o que irá trazer uma ótima tração em terrenos de baixa aderência, algo que já temos como vantagem em motores monocilíndricos, mas agora sendo entregue por um bicilíndrico mais girador. E falando em motor girador, ele possui pistões com 72 mm de diâmetro com 51,6 mm de curso, o que o faz um super quadrado voltado para as altas rotações, mas entrega 48 cavalos a 8.750 RPM e 4,1 kg de torque a 6.750 RPM. Eu estou impressionado com essa configuração de bicilíndrico. A BMW pensou fora da caixa para fazer esse motor, mas com esse curso curto e a potência sendo entregue nessa faixa de rotação, não acho que será um motor tão versátil como o 450 que equipa a linha 500 da Kawasaki ou o Sherpa 450 da Royal Enfield. Lembrando que tanto o Sherpa da Royal Enfield, que equipa a Himalayan e a Guerrilla 450, quanto o bicilíndrico Kawasaki possuem vídeos aqui no canal. Bom, se você assistiu esse vídeo aí na tela, já sabe que um motor é considerado Big Bang quando combustões dos cilindros ocorrem ao mesmo tempo ou se sobrepõem. E com 135 graus, a combustão do primeiro cilindro já está praticamente no fim, quando o segundo cilindro estiver entrando em combustão. Então não posso dizer que seria oficialmente um Big Bang, mas sim, é bem próximo de um motor Big Bang. Por fim, eu gostaria de destacar que eu gostei muito dessa ideia da BMW, principalmente pela autenticidade, fugiu do padrão e criou algo com um funcionamento bacana. E você, o que achou? Diz pra mim aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, considere se tornar um membro a partir de R$ 2,99 por mês para apoiar o canal, e dê uma olhadinha aí no comentário fixado, aposto que você irá gostar do que vai encontrar. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!